E aí, você é aquele cara que passa o dia correndo para lá e para cá, chega no fim do dia e pensa: "Hoje eu não fiz nada, hoje eu não rendi nada". Talvez isso esteja acontecendo porque você está colocando a energia errada na coisa errada. Vem comigo para o episódio 5 do Crônicas do Escritório. Então, esse é um conceito bem complicado e bem comum, né. Complicado, simples na verdade. Mas é muito comum a gente ter essa sensação, que trabalhou muito, correu muito, mas que parece que não fez nada. E isso se dá muito por a gente desprender muita energia no nosso dia a dia em coisas que não produzem resultados efetivos. Eh, um exemplo claro disso é uma ligação de 10 minutos para resolver um problema que se resolve em 10. Quantas vezes, né? Tenho certeza que você agora se identificou. Quantas vezes uma ligação dura 10, 20? Ou hoje, um áudio, né? Um áudio no WhatsApp de 2, 3 minutos, que uma frase escrita resolvia o problema. Isso são alguns exemplos de como a gente despreende energia em excesso para produzir resultado de menos, quando a gente deveria estar fazendo justo o contrário, achando formas e momentos de, com menos energia ou a energia certa, produzir mais resultado. No fim, esse é o método que vai fazer você avançar nos seus projetos e conseguir resultados mais significativos. Quanto mais as energias que você desprende produzirem resultados proporcionais ou até maiores do que a energia, mais você avança rápido e mais você se desprende aí da maioria, do senso comum. Se a gente voltar lá atrás e pegar alguns, para embasar um pouquinho e juntar aí alguns métodos, né? Se a gente olhar para Eisenhower lá com a matriz de prioridade, né? Não deixar as coisas importantes virarem urgentes, né? Porque se tudo é urgente, nada é urgente, né? Você já vive nessa situação onde tudo é urgente? Se tudo é urgente, nada é urgente, né? Você tem que pôr tudo numa fila. Então, a gente trabalha nas coisas importantes para que elas não virem urgentes, né? E isso, em alguma medida, se faz priorizando o que é importante, né? Muitas vezes você chega lá no escritório, senta e aí você atende uma ligação, lê um e-mail, se detém em várias coisas e acaba não focando na tua tarefa, aquilo que era importante. Quando se você chegasse lá, focasse primeiro em resolver o que você sabe que é importante e depois fosse se ater com as coisas operacionais do dia a dia, você teria certeza desse avanço, né? Você teria certeza de que as coisas, as tarefas estão sendo cumpridas. Muitas vezes o que a gente faz? A gente se perde na operação, né? A gente chega destinado a fazer uma coisa na parte da manhã, mas um colaborador te chama, um profissional te chama, e naquele momento você entra naquela conversa tal e acaba deixando de fazer o que era importante, mesmo aquela conversa não sendo tão importante. Então você perde aquele momento de falar para o teu profissional: "Vamos falar disso depois. Primeiro eu tenho que concluir uma tarefa e logo em seguida a gente conversa". E isso garantiria que você estivesse caminhando na direção necessária. Outro conceito que a gente pode usar é o conceito de Pareto lá, o famoso 80-20, né, onde 20% das coisas produzem 80% dos resultados. Ou seja, 20% dos produtos refletem 80% do faturamento. 20% dos vendedores produzem 80% da venda, e assim por diante.
E aí você pode pesquisar, né, esses 2 conceitos aí, o método de Eisenhower e o Pareto 80/20, e aí você vai se aprofundar um pouquinho. Mas aqui o importante é a gente desenvolver exatamente essa capacidade de identificar no nosso dia o que eu vou colocar a menor energia e vai produzir o maior resultado. O que dentro das minhas tarefas ou dentro do meu planejamento vai fazer isso acontecer? Vem comigo e vamos conversar disso no próximo. Então, vamos tentar buscar alguns exemplos claro disso. Por exemplo, eu posso fazer uma reunião semanal sobre vendas, onde eu acompanho as metas, os resultados, dê feedback para os meus vendedores, para os meus gerentes da área comercial. Posso e devo fazer isso, né? Porque isso, o que não é acompanhado, não produz resultado normalmente. Eu posso fazer uma reunião diária de 4 horas com a minha equipe comercial? Não devo fazer isso, é muita energia para uma coisa que já não vai mais produzir esse resultado, né. Então, se eu consigo fazer uma reunião semanal de 1 hora ou de meia hora com a minha equipe, e isso alavanca resultado, então é isso, meia hora é o suficiente. Eu posso, muitas vezes, porque eu até gosto, e eu conheço alguns profissionais assim, que gostam, então eles se detêm lá 2, 3, 4 horas do seu dia fazendo planilhas, produzindo planilhas, e gasta muito pouco do tempo analisando os dados que estão lá. Quando na verdade, dependendo da posição que você ocupa, do cargo estratégico, era mais fácil você contratar um estagiário para fazer as planilhas e gastar o seu tempo, investir seu tempo em analisar os dados, tomar decisões, corrigir rotas. Isso vai produzir resultado. Fazer a planilha é operacional, é ferramenta. E isso deve tomar pouco ou nenhum tempo seu. Você pode delegar, contratar um sistema de BI, enfim, lógico que isso depende de que posição você está. Se você está na posição na empresa que é o cara que faz a planilha, então, dentro da tua visão, o que onde eu encaixo essa nossa lógica? Criar ferramentas, criar métodos onde você consiga produzir, então, o seu material no menor tempo possível, para que você entregue para o seu gestor e também comece a entender o material que você está fazendo, para que serve, porque, em alguma medida, o que vai produzir resultado para você, nesse caso, é você entender o que você está fazendo, né? O entender vai provavelmente fazer você alcançar novos postos dentro da empresa. Então, acho que agora você já está um pouco entendendo o que eu quero dizer, né. Você tem um monte de tarefa operacional no teu dia, por mais estratégico que seja o seu cargo, mas você tem que arrumar maneiras de, dentro de tudo, ver o que aqui dá mais resultado e ir lá e fazer isso. Por exemplo, é muito comum equipes de gerência operacionais, quando visitam uma unidade de negócios, e aí tanto faz, tá? Pode ser um posto de gasolina, pode ser uma franquia de qualquer coisa, enfim. Ele chegar nessa unidade de negócio e se perder na conversa lá do gerente, do funcionário, e quando vê passar 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, e não ter iniciado o seu roteiro padrão, que era avaliar as vendas, avaliar a operação, o estado de manutenção do negócio, enfim, dependendo aí do teu negócio e do checklist padrão da tua equipe, né. E aí, voltamos no ponto, passou o dia inteiro trabalhando, correndo, indo de uma unidade de negócios a outra e no fim do dia a sensação de que não fez nada. Como é que a gente resolve isso? Chegando no local e fazendo primeiro o que você foi fazer. Então você bloqueia, né, com
ou estaciona os demais problemas, claro, com educação, com método, né? Você vai falar lá para o teu colaborador. Nós vamos conversar ao final do meu roteiro. Eu vou fazer o que eu vim fazer e, ao final, nós vamos destinar aí 30 minutos para nós conversarmos sobre assuntos mais gerais. E tente ser objetivo, porque se você tem 2, 3 unidades para visitar, se você passar dessa meia hora de conversa, provavelmente você não vai cumprir com isso. Então, você percebe que a gente já achou vários tempos aí, né? Conversas que são demasiadas longas e desnecessárias, muitas vezes. Conversas que poderiam não ser com você. Tá aí um outro ladrão muito grande de tempo. Você tem uma cadeira aí de hierarquia, aquele assunto chegou para você, mas aquele assunto é para ser resolvido numa outra instância, mas você absorve para você e tenta resolver. Isso rouba o teu tempo de produzir o teu resultado. Então, a inteligência de dizer isso não é comigo, você deve falar com tal área, também ajuda, né, a você fazer a gestão do teu tempo. Então, não se detém em conversas longas, seja elas pessoais, telefone, mensagem WhatsApp. Se deter nas tarefas que são suas, nas decisões que são suas. E, dentro das suas tarefas, das suas decisões, do seu planejamento, encontrar o que você vai desprender menor esforço e vai conseguir maior resultado. Eu te recomendo agora, a gente está chegando no fim do episódio, que vá para papel e caneta mesmo. Papel e caneta. Lógico que isso é uma metáfora, você pode fazer isso no computador, no teu aplicativo de gestão de tarefas, onde você se sentir mais confortável. Mas o importante é você relacionar todas as tuas tarefas, tudo que você tem a fazer e visualizar nelas quais vão produzir mais resultados. Atender aquele fornecedor estratégico produz um ganho talvez de 5% de margem, é isso que você tem que fazer. Aquela ligação vai durar meia hora e vai produzir 0 resultado, atende o fornecedor. Eu espero que você tenha pego o fio da meada e agora você vá para o papel, consiga se organizar, vá pesquisar, vá estudar e melhore a gestão do teu tempo para que você possa produzir mais em menos tempo e, em alguma medida, liberar espaço para outras coisas na sua vida que talvez sejam até mais importantes. Mas isso é papo para um outro episódio. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado, e se gostou, volte semana que vem para mais uma vez aqui nós falarmos das crônicas de escritório. Fique bem e até lá.